Pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre nossa análise de empresas aqui, práticas boas para o direito do consumidor, falar sobre direitos do consumidor. Tá? Esse aqui é o meu perfil no Instagram, o escritório. Caso você tenha interesse em tirar alguma dúvida, só entrar em contato. Bom, dito isso, eu quero analisar hoje um pouco da prática de prestação de serviço dessa empresa aqui, Fast na Web. Ela também é conhecida como WN Fast Soluções. Ela tem outro nome também que é WNR Consultoria. Então é o seguinte, essa empresa, ela se identifica aqui como uma empresa especializada em revisão de juros abusivos, tá? E se você está nesse vídeo aqui é porque ou você teve algum problema com a empresa, ou você quer saber se a empresa é confiável, ou você aí é um empreendedor que chegou até aqui porque conhece a empresa, quer entender como que funciona esse tipo de negócio e o que você pode fazer ou não como empresário nesse tipo de negócio, tá? Então aqui eu pretendo falar de uma forma bem direta, tá? A empresa aqui tem suas publicações no Instagram, né? O site aqui, pelo que eu vi, não funciona, mas aqui o Instagram está ativo e tem telefone para contato. Bom, primeira coisa, no Reclame Aqui, essa empresa ela está agora com 1.200 visualizações, tá? Só que ela ainda não foi verificada, então a empresa lá, o dono da empresa, os administradores, o pessoal da gestão ainda não veio aqui no Reclame Aqui assumir a empresa para poder assim responder as reclamações. E aí a empresa acaba ficando com muitas reclamações aqui, ó. E deixa eu ver, não tem nenhuma respondida, tá vendo? Ó? Todas as reclamações estão sem respostas. E aí, por que eu escolhi essa empresa para inaugurar essa série de vídeos? Porque chegou no meu escritório de advocacia um caso de uma pessoa que teve um problema relacionado com essa empresa. E aí, quando eu fui buscar, eu encontrei vários outros casos e eu encontrei também algumas práticas de direito do consumidor aqui, de prestação de serviço, né, que não são recomendadas. Tá? São práticas que podem trazer muitos problemas para a empresa, traz problemas para os clientes, geram estresse demais, acaba atrapalhando um pouco as pessoas, né? E consequentemente a empresa também, porque ela vai ter várias reclamações e processos judiciais. E é isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. E se você teve problema com a empresa, busca orientação jurídica e a gente está à disposição aí para tirar dúvidas, tá? Bom, aqui tem várias reclamações, algumas são parecidas com o que a cliente que chegou no nosso escritório também vivenciou, né? Que é bem isso daqui, ó. Insatisfação com o serviço, cancelamento e reembolso de serviço. E aí, eu vou ler só um aqui para não estender muito o vídeo, tá? Ó, no dia contratei via WhatsApp um serviço, após a contratação comecei a perceber inconsistência. Dentro do prazo legal, solicitei o cancelamento e o reembolso, e aí a empresa recusou o cancelamento, alegando que já havia sido iniciado o serviço, porém até o momento não recebi qualquer comprovação concreta do serviço. E assim vai, né? E aí não tem resposta. Eu também tinha visto um aqui que fala sobre isso daqui, ó. Cobrança indevida. Ó, fui procurado pelos números por uma empresa que se identifica como WN Fast, informando que eu teria ganho um processo judicial. A empresa afirma que presta assessoria e de fato contrata esse tipo de serviço há mais de 2 anos, período em que o processo esteve em andamento. Alega agora de forma inesperada entrar em contato alegando que o processo teria sido favorável e que para a liberação do valor eu deveria pagar aproximadamente 10 mil. Então, nesse caso aqui, a empresa cobrou 10 mil, segundo esse cliente, segundo essa reclamação que está aqui no site, tá? Que é público. A empresa cobrou 10 mil para liberar 40 mil. Isso daí é muito comum na prática de golpe do falso advogado, tá? Não estou dizendo que a empresa aqui estava aplicando esse golpe, mas isso aqui é exatamente o que acontece no golpe do falso advogado. Eles conseguem algumas informações que são muito sensíveis, através da visualização de processo, né? Os golpistas conseguem essas informações e aí eles entram em contato com a pessoa alegando que vai liberar um dinheiro se você pagar um determinado valor. Só que no caso aqui da empresa, tem sido feita uma prática, segundo os clientes, segundo os relatos aqui no Reclame Aqui,
e também em vários processos judiciais, que é uma prática seguinte, ó, você me contrata para revisar os juros do seu financiamento imobiliário ou do seu financiamento veicular, e aí a partir do momento que você me contratou, você vai me pagar um valor fixo de entrada, e depois a empresa começa a cobrar valores que não foram previstos no contrato de forma reiterada. E esses valores são muito altos. No caso da pessoa que entrou em contato comigo, ela precisou fazer empréstimo de 17, 20 mil reais. E aí ela vai acumulando dívida que hoje já passa de 30, 40 mil reais. Em alguns processos que eu vi, as pessoas contraíram dívidas de mais de 50 mil reais. Então elas foram resolver um problema e terminaram com uma dívida 3, 4, 5 vezes maior. E se você está aqui porque você teve problema com a empresa, ou com alguma empresa desse tipo de serviço, pode ser que você também está na mesma situação. Então aqui, ó, esse cara registrou boletim de ocorrência, formalizou denúncia junto ao OAB, então assim, vários problemas aqui, entendeu? Em relação a essa reclamação. E aí, para finalizar, eu quero trazer algumas anotações que eu fiz, tá? De um processo que tem aqui a fonte do o processo, né? Mas eu não vou divulgar os dados das pessoas, entendeu? Porque aí isso não é... Apesar de que são dados públicos, eu não quero divulgar o nome das pessoas, mas aqui são trechos da decisão que eu separei da sentença, que essa empresa foi condenada por essas práticas. Então, se você é empresário, evite fazer essas coisas, e se você é cliente e contratou esse tipo de serviço de alguma empresa, desse modelo aqui, procure os seus direitos, porque é o seguinte, ó, vamos lá. Normalmente, as pessoas que contratam, elas não têm conhecimento jurídico. Então, aqui, por inexperiência, elas assumem prestações que são desproporcionais ao serviço, que é exatamente o que aconteceu com essa pessoa que entrou em contato comigo. E aqui nós temos o fundamento no Código Civil e também temos fundamento aqui, ó, em relação à lesão, tá? Então, é isso o que essa decisão entendeu de acordo com aqueles fatos que foram discutidos nesse processo. Não estou dizendo que é o caso de todo mundo, cada caso é um caso. Mas esse tipo de prática, de você direcionar cobranças para as pessoas, para cada vez fazer novas exigências, a forma que isso é feito pode ser considerado lesão, tá? Pode ser considerado uma violação, um ato ilícito, tá? Dependendo de como isso é feito. E aí isso traz várias consequências jurídicas, tá? Outra coisa, nesse processo, o juiz entendeu que a conduta da empresa violou o dever de informação adequada e a boa-fé objetiva. Por quê? As cobranças elas não foram feitas por aditivo contratual, com delimitação clara. Isso aqui que é o fundamento, entendeu? Porque eles colocam, nesse caso, a empresa coloca, e eu tenho aqui um contrato, eles colocam uma cláusula genérica, que é o que o juiz alegou aqui, ó. E aí, o que acontece? Elas assumem em diversas ocasiões, a empresa assume em diversas situações a autoridade de cobrar de você, entendeu? Porque colocaram uma cláusula genérica no contrato, mas isso não está correto quando não há o dever de quando não há informação adequada e clara. Precisa ter informação adequada e clara no contrato. E aí esse tipo de prática é tão ruim, que isso até se confunde com crimes, com estelionato, entendeu? E o que é o estelionato? É o golpe. Mas eu não estou aqui para difamar a empresa, eu estou aqui para fazer uma análise desse tipo de prestação de serviço, que tem várias reclamações da empresa lá, tá? Isso aqui é um processo contra essa mesma empresa, e eu não estou divulgando o nome das pessoas envolvidas, estou divulgando alguns trechos da sentença que são teses, tá? E aqui, nesse caso, o juiz considerou o seguinte, ó. O padrão de conduta da empresa induz e mantém o consumidor em erro. Olha a gravidade dos fatos que foram discutidos nesse processo, tá? Mediante artifício e ardil para obter vantagem patrimonial. Então, o juiz aqui considerou, em tese, que isso que aconteceu aqui nos fatos desse processo seria crime de estelionato. E aí o juiz, ele determinou a remessa e cópia do processo para o Ministério Público, para eles tomarem as providências cabíveis em relação a esse crime que está sendo praticado,
no entendimento do juiz. Aí o Ministério Público vai investigar. E assim, e o que aconteceu no processo aqui? São fatos muito parecidos com o que está lá no Reclame Aqui, tá? Pessoas que, nesse caso aqui, pessoas que contrataram a empresa para resolver um juros abusivo em questão de um financiamento imobiliário, e o que elas tiveram de retorno da empresa? Além de ter pagado um valor fixo muito alto para começar os trabalhos, a empresa começou a fazer várias cobranças. Ó, você tem que pagar 13 mil para liberar teu documento, você tem que pagar isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. No final, chegou numa dívida de mais de 50 mil reais. E a pessoa teve até que vender o carro para poder pagar as cobranças que foram feitas na prestação do serviço. Então, assim, isso não é normal. Se você é empresário e você tem um tipo de negócio que você presta serviço para as pessoas, essas cobranças, esses aditivos contratuais, eles têm que estar claros, a informação tem que ser clara e adequada para o cliente. Isso não pode ser algo ali subjetivo, tá? Subjetivo, que você pode cobrar de qualquer forma. E então, essa daqui é a conclusão do vídeo, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu faço analisando uma empresa. Provavelmente quem conhece a empresa vai buscar esse vídeo, vai chegar até aqui. Se você teve algum problema com alguma empresa relacionada a isso, nós estamos à disposição para tirar dúvida. É só entrar em contato, consultar aqui a nossa página do Instagram. Deixa eu abrir aqui novamente. Entrar em contato e tirar suas dúvidas, tá? Essa aqui é a nossa página. Qualquer coisa, só chamar. Muito obrigado.